Fala, meus amigos, Christian Santos aqui, Escalpelando Cripto. Vamos lá, mais um vídeo aqui agora. Eu preciso dar continuidade ao Liquid Swap. Eu quero mostrar para vocês como é que ficou o meu investimento aqui que eu fiz, né? Comecei com um investimento ali na casa dos US$ 10 mais ou menos. Na verdade foi 9,24 dólares, né? E eu quero mostrar, né, o que aconteceu com esse investimento até agora. Na verdade, não até agora, mas até 2 dias atrás, que foi quando eu extraí os relatórios lá da Binance, e aí pude analisar, né, os dados ali, os FIIs que entraram na minha conta, né, a comissão que eu ganhei dos FIIs que foram cobrados ali no pool de troca da Binance, além das recompensas, né, de liquidez que eu recebo na minha conta, e além também é, das recompensas que eu coleto, né? Então são três fontes de renda aí, né? O swap fee, liquidity rewards e as minhas recompensas coletadas, né? E aí eu peguei toda essa movimentação aí da minha conta, né? Extraí para um relatório. Deixa eu abrir aqui o Excel. Extraí um relatório, né? E mandei para o Excel, na verdade, né? E fiz aqui um resuminho aqui, né, do que aconteceu, né, que é o total. Mas deixa eu só mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar fácil aqui no aplicativo. Babu, como é que eu faço aqui no aplicativo para mudar de aba? Aqui, beleza. Não, não é isso aqui. Deixa eu mudar aqui. Bom, aqui eu tenho um pedaço, na verdade, do relatório aqui, que aqui é o meu depósito inicial, né? Foi no dia 21/6, 12,58, né? E aí eu adicionei 85,58 Dusk. Isso me deu 14,0086, né, shares. Né? Isso até é um erro que eu cometi no último vídeo, porque eu até comento sobre o custo. Né? A gente vai chegar aqui no custo de participação. E na verdade, o custo de participação eu achei que fosse um custo inicial, né? Mas a tradução, o custo por participação, ou algo nesse sentido, me levou a esse entendimento errado. Né? Mas se eu pensar em cota, por exemplo, custo por cota, né, isso já me representa melhor que eu tô falando ali. Enfim, tá certo também um termo que eu tô falando de participação no pool, né? É a quantidade que eu tenho aqui de cotas, né, desse fundo. Então eu tenho aqui 14 cotas, digamos assim. Né? Pelo menos esse termo para mim fica mais claro. O valor, né, dessas minhas cotas, né, 9,20, e é 9,20 porque eu tive aqui, né, o FII da Binance, né, e aí, mas o total colocado foi 9,24. E aí eu também fiz uma continha aqui para poder saber que, bom, esse FII aí que a Binance me cobra corresponde aí a quase 0,5%, a 0,46% aí de FII. Então esse é um ponto. Né? Isso para poder adicionar. E obviamente para retirar, eu ainda não retirei, e aí eu vou entrar nesse assunto, né? Mas eu ainda não retirei. Também vai ter provavelmente um FII ali para eu poder retirar. Né? Beleza. Aí deixa eu mostrar aqui o outro relatório aqui. Vamos lá, o que eu tenho mais aqui. Bom, então aqui são os relatórios da Binance. Né? Eu também, isso aqui é um ponto de melhoria para a Binance, porque eu não consigo extrair esses relatórios do aplicativo no telefone. Né? E eu poderia fazer isso, não entendo por que eu não posso. Aqui no telefone, inclusive no aplicativo da Binance, se a gente procurar lá nos históricos de transação e tentar achar, né, as transações relacionadas ao swap, né, ao swap de liquidez, ao swap líquido, eu também não consigo encontrar, você também não vai conseguir encontrar aí no aplicativo. Mas se você utilizar o aplicativo no computador, né, aí esses relatórios estão presentes lá e você consegue fazer essa extração, ainda também ponto de melhoria aí para a Binance. Né, você consegue fazer essa extração manualmente. Eu fiz basicamente alguns relatórios, você consegue exportar diretamente os arquivos. Né, mas falando especificamente aqui do swap líquido, do swap de liquidez, do liquid swap, eu tive que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tive que ficar apertando ali na página para poder ir carregando todas as transações até desde o início, enfim. Né? Então esse é um ponto. Aí eu peguei aqui, ó, tudo que entrou aqui para mim referente, né, à comissão que eu recebo
todo o FII que a Binance cobra ali, né, nessas operações de swap. Né? Então, quando você faz parte, quando você é provedor de liquidez, né, dentro de um pool de liquidez, é isso que eu estou fazendo nesse momento, né, eu passo a receber, né, parte dos resultados. Né? Eu posso dizer que não é nem parte do lucro, não é parte dos resultados, porque, obviamente, algumas operações ali eu entendo que elas podem não ser tão favoráveis, não tenho tanta certeza disso, né? Mas como é isso que é feito, né? O seu dinheiro está servindo ali para poder prover liquidez, né? E o seu dinheiro é utilizado em outras transações financeiras, é possível também que possa ocorrer perda ali, mas enfim, você não percebe isso, você obviamente recebe um fee de toda a transação, né? Isso que te importa. Então esse é um ponto. O outro ponto aqui, ó, Liquidity Rewards, eu também fui lá, trouxe todo mundo para cá, né? Esse Liquidity Rewards eu só recebi em Dusk, né? E aí eu fiz a conversão para o USDT, vale lembrar. Mesma coisa aqui no SwapFi, eu tenho em Dusk, eu tenho o USDT. E aí eu também procurei fazer uma conta aqui para poder converter isso para o USDT, tudo para o USDT. Né? E aqui eu também tive aqui os meus rewards aqui que foram coletados, né? Então também extraí esse relatório aqui, né? Também está em Dusk o SDT e aí eu também fiz esse trabalhinho de converter. Para todos aqui para poder fazer isso, eu fiz uma pivot table, né? E aí cheguei no valor aqui total de USD que eu coletei, né? Em cada uma dessas operações aqui, né? Que reward, swap fee. E aí eu tenho aqui, ó, fiz aqui essa continha para poder consolidar tudo em USDT. Beleza. E aí mandei esses valores para cá, né? Eu concentrei aqui nessa planilha aqui. Então, basicamente, resumindo, meu aporte de 85,58 Dusk, né? O total, valor total nesse dia aí, 9,24. Inclusive, eu fui lá no gráfico para pegar o valor da cotação naquele horário. E aí, para poder bater esses números, né, entender exatamente o que aconteceu durante esse tempo. Aqui é a minha quantidade de cotas. Quanto custa uma cota? Né? E aí, esse é o meu custo por participação, mas não é o meu custo de participação. Né? Eu achei no outro vídeo, essa é até uma errata aí, uma correção para quem acompanha. Né? Aquele custo ali não é um custo inicial de participação, mas é quanto custou cada uma de suas cotas. Né? E é importante você ter essa noção de cota, de quanto custou sua cota, porque a sua quantidade de cotas corresponde a um percentual, né, do total, né, desse pool, e os seus rendimentos é baseado nesse percentual. E inclusive quando você decidir encerrar as suas posições, fechar não participar mais desse pool de liquidez, e você for retirar o seu dinheiro, né, o que você vai receber vai ser baseado nesse seu percentual de participação. Isso aí, né, um outro ponto que isso lembra, né, é que durante esse processo aí, durante esse processo em que você não realiza o teu lucro, né, pode ocorrer o que é chamado aqui, né, de impermanent loss, ou divergence loss, perda impermanente, né, ou a perda de divergência. Né? Então, essa perda é tudo que não foi realizado, né? É a perda não realizada que você tem, é a diferença, né, digamos assim, do seu preço inicial, do valor que você pagou para participar, para entrar no pool, né, do valor que você pagou pelas suas cotas, do seu valor depositado, e o valor que você sai, né, do dia que você resolve retirar, né, o seu dinheiro do pool. E aí, essa diferença é chamada de perda impermanente. E é impermanente porque ela muda a todo tempo, né? Ela pode mudar a todo tempo, o preço flutua o tempo inteiro. Né? Inclusive, as suas posições dentro do pool, né? Teoricamente você tem 50% de uma moeda, 50% de outra moeda. Né? Mas a quantidade de moeda de cada moeda ali, ela pode mudar de acordo com a oscilação do mercado. Né? Então pode acontecer, né, de você ter perdas no momento que você fazer a retirada do seu dinheiro do pool devido aí a essa variação. Né?
E essa perda ela é impermanente até o momento em que você realmente finaliza a operação e aí ela passa a ser uma perda permanente, né? Então o que eu fiz aqui? Então eu também tentei calcular essa perda impermanente e para poder chegar no meu valor final, né, do que eu teria de lucro líquido, né, do que eu tive na verdade, não é nem que eu teria, porque isso aqui é baseado em dados que eu extraí dos relatórios, né, do que eu tive efetivamente de lucro líquido nessa operação que eu fiz de liquid swap. Aí aqui eu tenho um resumo de quanto que me deu desde o dia 29/6, aqui é desde o dia 21/6, desde o dia inicial, né, o Liquidity Rewards, né, e aqui os meus tokens coletados. Né? E aqui, né, como eu tenho aqui essa conta aqui, o relatório que a Binance me trouxe é somente desde o dia 29, eu não consegui extrair anterior a isso. Né, para completar os outros dias, eu fiz um valor, eu achei uma média ali, eu fiz uma média móvel, né, e achei o valor para poder completar os outros dias e para poder chegar nesse valor aqui. Então, parte desse valor aqui, tem 8 dias aqui desse valor, né, que o valor eu peguei por estimativa, eu não tenho os valores exatos, mas eu cheguei no valor médio ali do que eu ganhei nos outros dias, né, fiz uma média móvel dos outros dias ali e fiz a conta com esse valor. Então pode ser que a conta não esteja 100% exata, mas vai estar aí 99% exata, digamos assim. Beleza, deixa eu ver se tem alguma anotação aqui. Beleza, que eu estou explicando justamente isso que eu acabei de falar. Beleza. E aí, fiz a soma de tudo que eu ganhei. Então, ganhei aqui 39 centavos nessa operação, desde o dia 21. É, Aí, cheguei aqui, eu descontei o FII de depósito e cheguei a esse valor aqui de 0,38, que eu estou chamando aqui de PNL. Porque eu não realizei ainda esse lucro, enfim, também é um valor aqui que é temporário, digamos assim. Né? Até porque ele altera, de hora em hora você recebe, né? Quando você adiciona liquidez no pool de liquidez aí da Binance, de hora em hora você está sendo remunerado, pelo menos nesse pool, nesse contrato que eu estou participando aqui de Dusk USDT. E aí eu cheguei num ROI, aqui num retorno do meu investimento, né, na casa de 4,19%. Né? Só que aqui eu não estou considerando ainda a minha perda impermanente, né? Porque eu não fechei essa operação ainda. Mas eu estimei aqui quanto seria essa perda impermanente se eu tivesse fechado a operação hoje nesse valor aqui de 9,33, por exemplo, que eu acho que é o valor que estava ali agora ali no aplicativo. Né? Então a minha perda impermanente nesse momento aqui seria de 3 centavos. Né? E aí como é que eu cheguei no meu valor final aí de lucro que eu obtive? Eu fiz de novo aí a conta, né, diminuir essa perda impermanente daquele valor que eu tinha conseguido ali em cima aqui, né, de lucro ali, bruto, digamos assim. Né? Então cheguei aqui no meu lucro, no meu lucro líquido, digamos assim, de 34, 35 centavos, né? Que corresponde mais ou menos 3,77%. Né? E isso nesse período do dia 21/6 até 2 dias atrás. Hoje é o que? Dia 14? Isso, até o dia 12. Bom, então é isso, eu queria dividir com vocês aí quanto que eu estou aferindo aqui de percentual de ganho nesse momento, desse pool de liquidez da Binance, Dusk USDT. Eu acho que o lucro tá bem elevado. Se as minhas contas estão certas realmente, eu acho que o lucro tá razoavelmente bem. Né? Quando eu comecei nesse pool de liquidez, a promessa de ganho ali era na casa dos 40 e poucos por cento ao ano. Já reduziu ali, está mostrando mais ou menos ali cerca de 25%. Né? E nesse momento eu estou aferindo esse percentual relativamente alto. Uma coisa que acontece normalmente, né, com a perda impermanente, né, é que geralmente as taxas a sua participação nas taxas, as suas recompensas, né, isso tudo somado, acontece exatamente isso que aconteceu aqui. Você consegue, o que você ganha provendo liquidez, o que você ganha de comissão provendo liquidez, consegue ali cobrir, né, inclusive a sua perda impermanente. Né? Mas isso aqui aconteceu aqui, nesse meu caso especificamente, desse investimento especificamente. Obviamente, né, outros investimentos, outros contratos, essa relação
esse percentual de lucro ele pode mudar. Né? Inclusive, como eu falei também no outro vídeo, a variação, a volatilidade do mercado pode também impactar a sua perda impermanente. Inclusive, a sua perda impermanente ela existe, né, independentemente da direção em que o mercado está indo. Se o mercado está indo para cima, se o mercado está indo para baixo, você vai ter essa perda impermanente, né, que é essa diferença aí, né, do seu valor depositado, né, com o valor que você retira, né, o dinheiro quando você encerra a tua posição. Então, sim, pode acontecer de você fazer investimento no pool de liquidez e no final da história você ter menos dinheiro, né, digamos assim, e até mesmo uma quantidade menor de moeda de um dos pares, né, visto e é um outro ponto que eu não detalhei ainda, né, mas visto a alocação de recursos, a fórmula de alocação de recursos que cada contrato de pool de liquidez possui. Né? Esse aqui, por exemplo, aqui que eu estou participando aqui, deixa eu ir lá no aplicativo. Esse aqui que eu estou participando nesse momento, né? Ele tem, a fórmula dele é mais ou menos o seguinte: o valor da participação, né? O valor das minhas shares aqui, das minhas cotas, né? Será sempre o valor vai ser sempre equivalente, né, entre os pares. Né? Metade do par vai equivaler a 50% do valor total das minhas cotas. Né? Cada par vai valer, aliás, cada par vai valer 50% do valor total das minhas cotas de participação nesse pool. Né? Isso significa, né, que algumas vezes, para poder equilibrar, né, isso varia de acordo com o pool, para poder equilibrar, varia de acordo com o pool e de acordo com o preço do ativo. Né? Então, algumas vezes, para poder equilibrar, né, essas suas moedas aqui, né, esse seu valor aqui, e manter essa proporção, né, pode ser que uma moeda ela seja ajustada ali para menos ou para mais de acordo com o valor dela. Né? E aí, nesse momento também, você pode sofrer aí com a perda impermanente. Né? Há situações, por exemplo, em que se você mantesse, né, as moedas somente na sua carteira rodando, né, talvez você tivesse mais ganho ainda do que você teve fazendo o investimento, né, em swap líquido. Mas enfim, a ideia é que pelo menos o que eu entendo, né, a ideia é que no longo tempo, que no longo prazo, né, o seu rendimento com FIIs, o seu rendimento ganhando a comissão aí de todas as transações que ocorrem, né, ganhando uma participação desse pool aí de trocas, né, o que eu entendo é que ao longo do tempo esse rendimento para você vai ser positivo. Né? Agora, por exemplo, se você estiver operando, né, se você fizer um contrato, né, para prover liquidez entre duas moedas que oscilam muito, aqui nesse caso eu estou com Dusk e o USDT. Talvez a minha perda impermanente tenha sido pequena porque o USDT ela é bem estável. Né? Então essa regulação que ocorre aqui, né, ela é bem sensível de repente. Né? Agora, talvez se fossem outras duas moedas, duas que não são stablecoins, né, duas com uma volatilidade maior, talvez a minha perda impermanente tenda a ser maior, e aí eu possa ter um prejuízo aí talvez maior. Né? É um prejuízo potencial, né? Porque nesse momento ele ainda é impermanente. Pode ser também que essa diferença se ajuste ao longo do tempo de acordo com que essa diferença, né, de preço entre uma moeda e outra se ajuste. Né, de acordo com que a volatilidade se ajuste no mercado. Né? Então, beleza. O vídeo ficou longo mais uma vez, quase 20 minutos. Né? Eu fiz esse vídeo aqui para poder gravar também, para poder dar continuidade ao assunto do Liquid Swap, para poder gravar também o meu entendimento aqui em relação ao assunto. Continuo estudando, vou estudar mais. Inclusive, de repente, eu vou fazer um outro vídeo detalhando melhor a planilha. Para que de repente vocês possam usar. De repente eu de repente eu acho que vou fazer isso sim. Né? Vou trabalhar essa planilha aqui, deixar ela direitinho, né, bem arrumadinha, e vou disponibilizar também para você fazer download. De repente você mesmo consegue inserir seus dados aí e fazer esse cálculo da perda impermanente. Né? Não estou prometendo, não sei quando vou fazer, não sei quando eu vou entregar,
Mas assim que eu tiver um tempo, eu vou ajeitar essa planilha e de repente lá na frente, num próximo vídeo sobre Liquid Swap, eu disponibilizo a planilha também, se for interessante também para você, enfim. De repente tem outras aí no mercado. Sinceramente, eu nem procurei, eu comecei a fazer a minha aqui. Li vários artigos aqui sobre Liquid Swap, inclusive da Binance, inclusive. Bom, e é isso. Eu tentei sintetizar, né, o que eu aprendi e tentei pegar esse aprendizado e jogar numa planilha e eu mesmo conferir meu investimento ali, dado a dado, relatório por relatório, para poder entender melhor, né, esses meus ganhos. Né? Eu ainda tenho mais trabalho aqui para fazer e assim que eu detectar, eu descobri aqui mais coisas aqui sobre o Liquid Swap, né, inclusive sobre o cálculo aqui desse rendimento para ver efetivamente quanto é que a gente ganha quando a gente investe nesse negócio. Eu obviamente vou compartilhar com vocês. Gostou do vídeo? Curte o vídeo aí, se inscreve no canal, aperta aí o sininho e é isso, que você tenha bastante lucro hoje aí. Abraço, fui, tchau.